Já que nós começamos a falar sobre o que aconteceu com a linguagem norueguesa no século XIX, né, nos anos 1800, já que a gente já entrou nesse assunto, que tal falar de um grande escritor da época, que foi o Henrik Ibsen. Henrik Ibsen. Então, gente, Henrik Ibsen foi um grande escritor, dramaturgo norueguês. Ele foi, na verdade, o cara da Idade de Ouro, a Idade de Ouro da literatura norueguesa. Porque nesse momento, no século XIX, os noruegueses tiveram uma riqueza, né, na literatura, porque foram aparecendo mais e mais escritores, né, como hoje eu vou falar um pouco de algumas obras de Henrik Ibsen, mas tem também Camilla Collett, Amalia Skram, né, duas mulheres da época também, e muitos outros. O Henrik Ibsen ele foi mais precisamente da época do realismo moderno. Ele não é da época do romantismo, né? Que eu até citei um pouco no vídeo anterior, que na época da literatura, na época do romantismo, os agricultores estavam em evidência na literatura. Um exemplo de evidência na literatura uma história chamada Faderen e a outra chamada Luren, que você vê que eles colocam os agricultores em evidência e não a classe alta, né, como era feito antigamente, né, só perfeição e tal, né. Bom, entre outros tantos dramas que ele escreveu, eu vou escolher para falar hoje sobre Et Dukiem e Villanden. Villanden é o pato selvagem e Et Dukiem é casa de bonecas, em português. Villanden. Nessas duas literaturas, nós podemos ver a mulher, né, o papel da mulher, do homem também, mas eu vou colocar em evidência a mulher. Como era na sociedade, né, como a mulher era vista antigamente aqui na Noruega. Eu falei que ele é da época do realismo, né, realismo moderno. Então, eu vou falar rapidinho a diferença do realismo e naturalismo. Nós sabemos que o realismo e o naturalismo, tanto um quanto o outro, eles fogem daquela perfeição, daquele mundo assim encantado e perfeito, onde a mocinha sofria e o príncipe salvava a donzela, do romantismo. O realismo e o naturalismo, eles colocam um problema, geralmente da sociedade, o problema da sociedade em debate. A única diferença é que o naturalismo é mais negativo, é mais pessimista, né? E mostra detalhes mesmo de coisas ruins, assim, eles mostram detalhes de como uma prostituta foi, por exemplo, né, naturalismo, mostra detalhes de como, por exemplo, uma prostituta foi estuprada, como isso é um detalhe de um outro livro chamado Albertina, aqui da Noruega. E mostra detalhes de morte, como a pessoa morreu e tal, como tem no livro O Natal de Karen. Já o realismo coloca o problema da sociedade em debate, mas não é um pouco mais positivo. No final as coisas meio que dá certo, tem esperança assim, né? Como esse exemplo que eu vou falar agora, de Casa de Bonecas e o Pato Selvagem. E geralmente no realismo também eles colocam em debate mais o que acontecia no meio dos burgueses ou da classe média alta. Já o naturalismo ele vai para o povão mesmo, ele mostra a realidade nua e crua do povo. E vocês sabem já que no naturalismo o ser humano é mostrado como animal, sensualismo e erotismo,
objetivismo científico, determinismo, engajamento social. E no realismo, descrição e narrativa lenta, linguagem direta, demonstração de defeitos e detalhes da mulher, subordinação do amor aos interesses sociais. Bom, tudo isso eu vou ter que lembrar em norueguês depois. Bom, gente, em Casa de Bonecas, o assunto é o seguinte, eu vou tentar resumir a história do drama rapidinho, tentar resumir, né? A história é o seguinte, começa tudo mil maravilhas e depois é que chega o problema, quase no final da história. O nome já dá uma dica, né, do que se trata, Casa de Bonecas. É uma mulher chamada Nora, ela é a pessoa principal da peça. Ela estava vivendo feliz na vida dela, uma casa perfeita, o marido tinha conseguido um emprego melhor, tinha aumentado de cargo, eles estavam bem financeiramente. Ela tinha 3 crianças e uma pessoa que cuidava da casa, uma pessoa que era babá. Os filhos dela, ela só vivia bonitinha, com um vestidinho. Até no começo da peça, ela tá com as roupinhas bem claras, bem de boneca mesmo. Assim, coloridinhas, rosinhas, com detalhes, coresinha de menininha mesmo, né? Toda sempre arrumadinha. E o marido dela trata ela, chama ela de pequeno pássaro, borboletinha, chama ela de criança ainda. E ele fala, nossa, você quase agora falou como se você fosse um ser humano, ele fala. Essa frase é bem, né, quando ela fala alguma coisa assim. Então, ela é bem tratada como um objeto, né, é normal para ela, que é da classe alta, né, ou média alta, imagine as mulheres pobres, né, daquela época. Então, ela é tratada assim, como uma bonequinha, ela é bem tratada assim, ele não espancava ela nem nada, mas era como um móvel da casa, né? Um enfeite. Ela estava ali, ela fazia parte do enfeite da casa, porque ela não tinha responsabilidade com nada, assim, na vida. Mas depois ela recebe uma visita de uma amiga da época, né? Uma amiga que era uma amiga de infância. Essa amiga de infância chegou nessa cidade. Essa amiga tinha acabado de ficar viúva. E essa amiga chegou nesse lugar, nessa casa da Nora, para visitar ela. O nome dela é Frulinda, Senhora Linda, para pedir ela ajuda para conseguir emprego, porque como o marido da Nora tinha um cargo bom, né, na empresa, então ela pensou assim, fala pro seu marido para ele me dar uma vaga, para ele, né, me dar um emprego. Então ela conversando com essa amiga, aí é que começa as coisas a acontecerem, aí é que nós vemos que na verdade Nora não era tão bobinha quanto ela aparentava ser. Na verdade, ela admitiu para essa amiga, para não ficar por baixo, que essa amiga estava muito assim, independente, era uma mulher que era viúva, ela não chegou a ter filhos com o falecido, mas ela estava lutando pela vida e ela falou assim, Nora, você não sabe o que é a vida, você ainda é uma criança. Aí quando ela falou isso, aí a Nora começou a soltar a verdade. Ela falou, olha, na verdade eu tenho economizado muito dinheiro, porque economizei dinheiro e foi eu que banquei a nossa viagem para a Itália. Naquela época era muito dinheiro, né? Ainda hoje mas antigamente só quem viajava assim, essas viagens assim, era gente rica. E essa viagem foi feita por ordem médica, um médico indicou, porque o marido de Nura estava doente. Então foi bom para ele essa viagem. E Nura foi quem pagou, mas ela mentiu. Ela precisou dizer que tinha recebido uma herança do pai. Ela fez uma mentira. Ela ela falsificou a assinatura do pai dela e alegou que esse dinheiro que ela tinha para pagar, para bancar esse tempo na Itália, foi herança do pai, porque era uma vergonha para uma mulher bancar as férias. E se a sociedade souber que foi Nura que pagou a viagem para a Itália, né, a reputação do esposo dela e da família dela estaria no lixo para sempre.
Então é isso, gente. Eu sei que no final eu tô falando muito, talvez esse livro vai ficar longo, tá? Quem não quiser, quem não tiver tempo, deixe pra assistir outro dia, porque eu acho que vai ficar longo esse vídeo, infelizmente, né? Fazer o quê? Porque esse assunto é muito longo. Enfim, gente, eu sei que no final o Thorvald, o marido de Nora, ficou sabendo da mentira, né? E ele quase bateu nela, deu uma chapinha assim na cara. Por ele ser homem, por ele ser macho, estava acima do amor que ele dizia que tinha por ela. Então ela decidiu pegar as coisas dela e partir. Ela foi viver a vida dela e deixou os filhos e o marido para trás. Vejam bem, uma mulher, uma dona de casa, deixar os filhos e o marido para trás naquela época, nos anos 1800, né, naquela época, no século XIX, foi um escândalo esse livro. Gente, se você pesquisar aí Casa de Bonecas, esse drama foi traduzido em muitos idiomas, vários idiomas pelo mundo todo, e até hoje é um tema debatido. Até hoje. Bom, agora eu vou falar um pouco rapidinho sobre Vildanden. Vildanden é uma história do... Na verdade, Vildanden em norueguês significa o pato selvagem. O pato selvagem é simbologia, né? Representa a menina, a Hedvig, que se matou, né? Por causa para ter o amor de volta, que ela pensava que ia conseguir o amor de volta do pai. Se ela fizesse isso, né? Ia ser como... Ela fez isso como um sacrifício para o pai dela. Enfim, Vildanden é uma história assim. É uma família que estava tudo bem. Hedvig, que é a menina, é a principal desse Vildanden, né? E tem Hjalmar é o pai da Hedvig. E tem Gina Ekdal. Gina é a esposa de Hjalmar. Então Gina é a mãe de Hedvig. Na verdade, essa história toda, a confusão toda é porque Hjalmar descobre que a menina que ele criou, Hedvig, que estava ficando cega, ela não era filha dele biológica, né? Tô tentando resumir o mais rápido possível, gente, porque essa história aqui são 2 horas para assistir. São 2 horas de vídeo. Então, a história toda se resume a isso, que o Hjalmar, com a ajuda do Gregers, descobriu que a menina tinha muita chance, provavelmente mesmo não era filha dele biológica, a menina que ele criou. Então, ele não queria perdoar a esposa e a menina ouviu essa confusão e acabou se matando, né, a menina Hedvig. E a moral da história é o seguinte, é sobre mentira. Vale a pena falar sempre a verdade ou não. Essa é a moral da história, mas eu vou focar no papel da mulher aqui. Porque a esposa de Hjalmar, a mãe de Hedvig, ela era a mulher que, na verdade, que fazia tudo na casa. Ela cuidava da casa, ela cuidava da menina, da Hedvig, e era ela que colocava comida dentro de casa também, porque o marido dela fingia que trabalhava como... Ele trabalhava como fotógrafo, como consertar fotos. Vocês lembram que antigamente as fotos eram em preto e branco, né? Mas existia um tipo de retuschering, que fala em norueguês. Existia uma profissão que era ficar consertando, ajeitando as fotos que estava mal feita, colocar um pouquinho de cor. Esse era o trabalho dele, que ele ficava horas e horas fingindo que estava trabalhando. Ele na verdade era um homem preguiçoso que fingia trabalhar. Quem trabalhava, quem ajeitava as fotos era a esposa. Então a esposa ajeitava as fotos, cuidava da casa, cuidava da menina, e ele bancava o macho, o provedor da casa, né? Começando em Casa de Bonecas, nós temos 3 mulheres principais, né? Que era Nora, a principal, Cristina e Ana Maria. Nora era a dondoquinha, a bonequinha que cansou de ser boneca, de ser usada, né? Que ela mesma falou. No teatro ela fala assim, a personagem dela fala assim, que você tá fazendo igual meu pai fazia. Meu pai brincava comigo como se fosse uma boneca.
E você também brinca comigo como se eu fosse uma boneca, como se eu não existisse, como se eu não fosse um ser humano, como se eu não tivesse sentimentos. A Nura fala, né? E Cristina é a amiga dela que ficou viúva. Essa Cristina, ela teve que se casar com um homem por dinheiro. Na verdade, ela era viúva, ela se casou por dinheiro. Por que ela se casou por dinheiro? Na verdade, ela amava outro homem nessa história, mas não chegou a casar com ele porque ele era pobre. Ela casou com um homem rico porque ela tinha uma mãe idosa e doente para sustentar e 3 irmãos mais novos para sustentar. Então ela foi, naquela época, né, obrigada a casar com um homem rico por causa disso. E Ana Maria era a empregada, a senhora que cuidava do lar da casa da Nura. E no texto, gente, a gente fala uma realidade dura, né, que ainda existe, infelizmente, né, em muitos países do mundo. Essa mulher, essa empregada, ela, na verdade, ela abandonou a filha dela, ela tem uma filha que ela deixou para lá, para amamentar Nura quando Nura era criancinha. Aquela lei que eu falei chamada Katzbergs-Barneloven, né? Só foi feita em 1915. E esse livro, essa dramatologia foi escrita nos anos em 1800 e alguma coisa. A Casa de Boneca foi feita e foi escrita em 1878. E essa lei que protege as crianças, os filhos de crianças sem pai, ela só foi feita em 1915. Então acontecia muita dessas coisas, gente. Muito, muito, muito. E ainda hoje, infelizmente, acontece, né? Na dramatologia, a Ana Maria fala assim, comenta, eu tenho uma filha. Aí Nura falou, quantos anos tem sua filha? Aí ela fala, acho que é mais ou menos da sua idade. Mas eu tive que deixar para amamentar você e cuidar de você, porque a Nura tinha perdido a mãe no parto, né? Então, como ela era de família rica, ela tinha uma ame, quer dizer, uma mulher que amamentava, que era paga para cuidar dela e amamentar ela. E até hoje, essa mulher não tem vida na história, né? A mulher, essa Ana Maria, não tem vida, não tem identidade própria. O que ela faz é cuidar da família de Nura, cuidar dos filhos de Nura, da casa de Nura, né? Porque era uma mãe solteira. E no Pato Selvagem temos Gina, Hedvig e Frusorbe. Gina era a mulher a mãe de Hedvig, que cuidava da casa, cuidava do emprego do marido, também ela era que ajeitava as fotos, e ela tratava o marido com muito respeito. Ela fazia de tudo para esse homem ser feliz. Esse homem não trabalhava, esse homem assim, ele vivia dentro de casa como um príncipe, né, um reizinho. A filha dele trazia cerveja para ele, a esposa dele, até no dia que ele disse que ia embora, quem arrumou a mala dele foi ela, que ele não sabia onde é que estava a cueca, não sabia onde estava nada. Tudo era ela que fazia. Então era a escrava mesmo, a escrava do lar e ainda era ela que colocava comida dentro de casa, mas tudo fingido, tudo escondido, porque a sociedade de maneira nenhuma poderia sonhar em saber que era Gina Ekdal que colocava comida dentro de casa, né? E Hedvig ela simboliza, a menina simboliza o pato selvagem, né? Porque o pato selvagem, ele quando passa por um momento de estresse ou de sofrimento, ele mesmo se mata, né? Tem uma história aí que fala isso. Então ela simboliza isso. Ela fez isso a menina fez isso quando viu a discussão entre o pai e a mãe, ela se matou. Mas ela era uma adolescente, acho que tinha uns 14 anos, e não estudava, porque tinha problema na vista. Aí dizem eles, né, que para poupar a vista dela, ela não precisava estudar, para poupar a vista. Mas ela trabalhava também. A menina também ajudava a mãe a corrigir as fotos. E a menina também tratava o pai com muito respeito. A menina e a esposa. A menina trazia a cerveja pro pai, a menina elogiava o pai. Ai, que cabelinho lindo você tem, pai, seus cachinhos assim, tá tão lindo. Era todo mundo, tanto a mãe quanto a filha idolatrava esse homem.
e por ele ser homem, né? E a Fru Sorbe é a senhora Sorbe, né? Na minha opinião, ela era a única um pouquinho assim, mais moderna, assim, né? Mais ou menos, porque ela já era uma mulher divorciada, que se casou pela segunda vez. Ela conseguiu casar por causa de uma carta do rei, porque antigamente era assim, você tinha que ter uma carta do rei para conseguir as coisas, né? Algumas coisas. Então ela foi aprovado o segundo casamento dela. E ela era a mulher que estava nas festas com o marido, que ela falava, ela disse que não tinha segredos na vida passada dela, entre ela e o marido dela. Enfim, gente, deu para entender um pouco como era a situação no mundo antigamente, né? No mundo e na Europa antigamente. A história da literatura e o desenvolvimento da sociedade andam juntos. No caso, gente, então assim, no caso do Ibsen, né, nessa peça teatral chamada Casa de Bonecas, ele estava mostrando que as leis masculinas era que dominavam a sociedade e até violavam o direito das mulheres de raciocinar e de desenvolver a sua própria vontade, de ser pessoas independentes, né? O que isso criava um perigoso desequilíbrio na estrutura da própria sociedade. Foi assim que Ibsen pensou, né, no século XIX. Então, o que é que vocês acham? Eu queria que vocês escrevessem a opinião de vocês sobre isso. O que é que vocês acham? Qual é a significância desse tipo de literatura do século XIX nos dias de hoje? Me ajudem aí a pensar, porque duas cabeças ou três pensam melhor do que uma, né? Aqui eu tenho uma ideia mais ou menos, né? Eu sei que aqui influenciou muito a sociedade e as mulheres foram conquistando muitas coisas, né, com o passar do tempo, mais e mais. Como, por exemplo, as mulheres tiveram o direito de ter universidade aqui em 1884, as mulheres tiveram o direito de votar em 1913 e o direito de igualdade, né, que aqui se chama Likestillensloven, chegou em 1977. Então, gente, é muita correria, é muita coisa. Eu não poderia. Eu deveria ter ido um pouquinho mais a fundo de uma mulher muito importante nessa luta do feminismo aqui na Noruega, que foi Camilla Collett. E eu não falei sobre ela, também não vou falar que não dá tempo, mas ela era uma mulher jovem que era à frente do seu tempo, né, daquela época. Ela nasceu em 1813 e faleceu em 1895, ou seja, ela viveu no século XIX, mas ela era bem à frente do seu tempo, talvez foi a primeira feminista. Ela e Amalia Skram. Amalia Skram também foi outra bem à frente do seu tempo.